Band Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos. Alô, meu amigo da TV Band Vale. Muito bom dia. Um grande abraço. Está começando aqui na TV Band Vale mais uma edição do Band Vale Esportes, o programa que você já está acostumado a acompanhar conosco aqui às 8h30 da manhã, todo sábado. Você está acostumado conosco? Comigo, com a Andressa Lopes? Todo sábado a gente conversa com um esportista, um dirigente, um atleta, falando da sua vida, da sua carreira, enfim, contando histórias. Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Hoje nós vamos falar de um programa de esportes, que é o mais antigo e tradicional programa de esportes da região do Vale do Paraíba, talvez o mais antigo de São Paulo e do Brasil. Está no ar há 50 anos de maneira ininterrupta. Completou quarta-feira que passou agora, dia 1º, nessa semana, 50 anos no ar. Quem é de São José dos Campos conhece mais. Eu falo do Parada dos Esportes. Um programa que começou na Rádio Clube, hoje a nossa Rede Bandeirantes de Rádio, em 1965. Um programa que foi idealizado, produzido, foi criado pelo professor Alberto Simões, que infelizmente está adoentado e não pode participar conosco desse programa especial. Então hoje nós vamos contar um pouco da história para você que é de São José, para você que é do Vale do Paraíba e gosta do rádio esportivo. E para falar da história, eu posso contar um pouco porque eu tenho o prazer de participar do programa há muitos anos. Mas eu trouxe aqui para participar do programa conosco, no estúdio da Band, estamos aqui em um dos estúdios da TV Band, o Paulo Roberto e Paula, que é nosso companheiro de esporte, já trabalhou na Bandeirantes, hoje faz parte da equipe de esportes da Rádio Piratininga, onde o Parada dos Esportes é veiculado diariamente das 6 às 7 da noite. E o Paulo Roberto, há muito tempo, participa do Parada dos Esportes. É um dos mais antigos participantes do programa Parada dos Esportes. E ele está aqui conosco para ser o entrevistado do Band Vale Esportes de hoje, para conversar comigo, com a Andressa, contando histórias, falando um pouco do Parada dos Esportes. 50 anos no ar. É um prazer, Paulo, recebê-lo aqui para contar um pouco de história. Tudo bem? Tudo bem, Antônio Gama. O prazer é todo meu. E vamos contar um pouquinho dessa história desse Parada dos Esportes, que dos 50 anos, Carlos, com certeza absoluta, eu tenho 36. 36. 36 anos. Mais velho que você é o Edson Fonseca. É o Edson Fonseca, que deve ter coisa de 42 anos. Fonseca está viajando, não pôde participar de programa. Muito mais de idade. Andressa Lopes, minha querida parceira, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui de maneira diferente hoje. Alô, 20! Esse homem é um dos grandes homens. Aliás, esses dois homens que estão aqui, o Antônio Carlos não gosta muito de firula, de ficar com muitos elogios do lado deles. Não, cara sério. Mas esses dois aqui são os responsáveis do esporte da nossa região hoje, chegar onde está, um pouco mais aceso, não é, apesar dos times não estarem tão bem ainda, principalmente no futebol, mas esses dois aqui lutaram muito pelo esporte da nossa região, pelo esporte nacional também. Portanto, hoje a gente vai conversar com esses dois momentos históricos aqui, que a gente pode dizer assim, com todo respeito e todo carinho também. Paulo, quando é que começou essa história aí? André, fazer o seguinte, espera um pouquinho. Opa! A gente volta já já com o Band Vale Esportes para falar muito do Parada dos Esportes. Então estamos de volta, meus amigos, aqui no Band Vale Esportes, hoje para contar muita história. Hoje vai faltar tempo, inclusive, para contar a história. Vamos falar do Rádio Esportivo Joseense, do Vale do Paraíba, de toda a nossa Serra da Mantiqueira também, porque estamos ao lado e recebemos aqui nos nossos estúdios da Band, Paulo Roberto de Paula, ele que fez parte durante muitos anos, faz parte ainda do Parada dos Esportes, que essa semana completou aí 50 anos de existência. Aí quem está assistindo a gente, Paulo Roberto, ou Paulo de Paula, né? Tem 50 anos, fala, poxa, mas quanta coisa já passou. Quem tem 30 fala, poxa, 30 anos também já passou muita coisa. Quem tem 20, quem tem 15, sempre são grandes histórias. Como é que começou tudo isso? Na minha vida, Andressa e Carlos, começou em 1976. 11 anos, 11 não, 65. 11 anos depois do Alberto Simões ter dado o start nesse programa fantástico que marcou a história do desporto joseense e Vale Paraibano. Começou em 76, quando nessa mesma área onde nós estamos hoje, entendeu? E um programa que tinha uma importância tamanha na vida esportiva da cidade e da região,
Para se ter uma ideia, era um programa de rádio, e é ainda um programa de rádio, mas que monopolizava de tal maneira a situação que na porta da rádio havia centenas de torcedores esperando pós-programa questionar a equipe que saía da apresentação do programa a respeito dessa ou daquela opinião. O negócio era fantástico. Um negócio que eu nunca vi em lugar nenhum, nunca soube que isso tenha acontecido. Um programa tão importante que, nessa história do esporte joseense, elegeu o presidente, derrubou o presidente, montou grandes equipes. Isso em termos de São José Esporte Clube. São José Esporte Clube. O Esporte Clube São José antes, né? Com o Esporte Clube São José. Quando começou, a Águia era Formigão. Formigão do Vale. Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Daí passou para Azulão, Azulão hoje é a Águia. Então é um programa fantástico que teve os grandes nomes do rádio esportivo Vale Paraibano, e muitos deles foram para a capital, buscaram outras plagas, realmente até hoje vivem em outros prefixos. Muitos já se foram, né, já nos deixaram e tudo mais. Infelizmente, o professor Alberto Simões, que é o criador do Pará dos Esportes, há mais de 2 anos, está doentado, não está podendo se locomover, não está podendo falar, e é uma pena, que seria realmente maravilhoso ter o professor Alberto Simões conosco numa data tão especial como essa. Mas eu me lembro bem que a gente trabalha com o Alberto há tantos e tantos anos, e o Alberto falou que foi o seu Anísio Haddad? Não, Anísio Messi. Anísio Messi. O Anísio Messi veio da Bandeirantes de São Paulo, muito amigo. E aqui nós tínhamos a Rádio Clube, né? Já aqui nesse prédio da Mário Galvão. O programa começou lá na Rua 15. Não, o programa Pará dos Esportes começou aqui, cara. Aqui nesse prédio nós estamos aqui, Mário Galvão 463. E começou com FM. Não, AM. Só existia AM, sempre AM. Não existia, só AM, né? Só existia a Rádio Clube aqui. Só. Era junto com o Jornal Vale Paraibano? O Jornal Paraibano fica na parte de baixo, aqui onde nós estamos. Todos os estúdios da Band Vale. No mesmo prédio aqui na Mário Galvão, em São José, né? Embaixo era o Jornal Vale Paraibano, em cima a rádio. Então, aqui onde nós estamos era rádio. Era rádio. Tanto que se denominava, cara, Organização Rádio e Jornal. Pertencentes à Rede Bandeirantes. Certo. Sempre de propriedade da Rede Bandeirantes de São Paulo. E aí, fazendo parte da cadeia. Eu me lembro bem que o Alberto, na época, ele tinha trabalhado na Rádio Piratininga, quando ele veio de Campos Jordão, que ele veio lá do Pará, parou em Campos Jordão, então ficou rapidamente um tempinho na Rádio Piratininga e veio para a Rádio Clube. E o seu Anis falou: Alberto, eu preciso criar um programa de esportes, e você então cria esse programa e deu o nome. E eu me lembro que o Alberto contou essa história para nós, ele deu 3 nomes, não lembro quais eram os outros 2, entre eles Pará dos Esportes, e o seu Anísio escolheu. Então vamos deixar Pará dos Esportes, porque Pará é um desfile, né? É um desfile de informações, de opiniões e tal, e aí ficou o Pará dos Esportes. Que a única coisa que teve, o programa está há 50 anos no ar, né, Paulo? De maneira ininterrupta, mas em horários alternativos, né? Houve algumas mudanças, já teve à noite, já teve ao meio-dia, mas sempre... E era das 18h30, né, cara? Às 19, né? Era meia hora no começo. Às 7 da noite, mas é um programa recheado de informação, um negócio realmente fantástico. E aí, Paulo, o Pará dos Esportes nesse período todo, que se consolida até hoje está na Rádio Piratininga desde dia 1º de agosto. Ele passou pela Rádio Clube, que depois mudou para a Rádio Bandeirantes, mas da mesma rede. Aí quando a Band foi vendida para a PIB, a Primeira Igreja Batista, ele foi para a Rádio Cidade, durante 3 anos, e agora na Rádio Piratininga. Você conhece algum outro programa com esse tempo todo no ar, assim? A gente já tem um certo tempo de rádio, né, cara? Eu não conheço um programa que tenha essa longevidade, entende? E de uma forma ininterrupta, né? Um negócio fantástico. É isso que é. Os tempos passaram, subiu o time, caiu o time. Os motivos esportivos se alternaram, né? Teve um momento que o basquete foi brilhante. Verdade. O futebol nem tanto, né? Mas sempre tendo realmente a marca maior no futebol. E infelizmente de um tempo para cá, o futebol é frágil, mas ainda o Pará dos Esportes continua com a mesma força. Pode sempre é muito forte. Ô Paulo, você comentou que os ouvintes vinham na rádio, cobravam vocês, falavam de vocês, e o trabalho que vocês realizam até hoje ainda é ou muito aplaudido ou é muito criticado. Então, o Paulo Alberto falou lá na rádio que o São José não vai pra frente esse ano, esse cara não vale nada, que tá contra o São José, tira esse cara dali. E também tem o contrário. O Paulo de Paula realmente fala sério, ele é um cara sério, fala a verdade. As redes sociais, exatamente, né? E agora, ao invés das pessoas virem até a rádio e falarem isso, elas vão às redes sociais que tem muito mais força, ele não vem te cobrar cara a cara, mas parece que transmite a muito mais pessoas. Como é que é lidar com essa loucura toda? Mas é próprio da paixão do ser humano, né? Isso é muito passivo de você entender uma situação dessa natureza. É lógico que você tem que ter uma linha mestra de conduta, né, na qual você procura realmente
Ninguém pode dizer eu sou a verdade. Nós temos que primar pelo caminho da seriedade, da responsabilidade, da verdade sua, se não daquele que ouve, mas a sua, daquele que você acredita, coisa e tal. E pela soma de perdas e ganhos, com certeza absoluta, pela manutenção de todos nós. Né? Há tanto tempo a gente continua aí dando recado e sendo acreditado, que aí me parece que o lado positivo... Não é à toa, né? Você sabe, Anderson, para você que é jovem, é nova ainda, e você que está nos assistindo, não só em São José dos Campos, né, onde o Pará dos Esportes tem a sua sede, em emissoras da cidade, mas em todo o Vale do Paraíba, a vantagem que nós, eu e o Paulo que estamos aqui, temos, é que o cronista esportivo, ele ganha mais credibilidade quanto mais o tempo passa. Quem é jovem não tem, então o tempo vai passando, e isso que o Paulo falou. Se o programa está no ar há 50 anos, e lá estão pessoas já antigas também no meio esportivo, é porque há credibilidade, senão já tinha acabado. Porque nesse período, né, Paulo, o que surgiu e acabou de programa esportivo em São José dos Campos é um negócio... De vozes, na verdade, de comunicadores que se entendiam como os donos. Chegava e sumia. O pessoal mais novo ainda se acha mais do que o pessoal mais antigo? Ou o pessoal mais antigo ainda tem uma certa resistência de filtrar essa parte nova que vem? O pessoal, eu entendo tudo de esporte. Aí o cara fala besteira, não respeita o que o outro fala. Eu não sei se... Mas a molecada boa, né, Paulo? Tem uma molecada boa tem uns meninos que bons, surge mais, que hoje mais voltado para a televisão. Hoje, quem está surgindo no meio esportivo, está de olho na televisão, o rádio AM, na verdade, a gente sabe, passa por uma dificuldade muito grande. Mas vamos fazer o seguinte, André, como você falou no começo, que o tempo passa rápido. Sim. E o nosso Ismael já avisa aqui. Vamos dar uma paradinha, rápido intervalo comercial, para a gente falar aqui do nosso Vale Sul Shopping, que está conosco todos os sábados. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta já para falar um pouco mais com o Paulo Roberto de Paula, contando a história do nosso Parada dos Esportes, que é o tema do nosso programa Band Vale Esportes deste sábado. Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Pois é, gente, final de semana chegou, hoje sabadão é dia de você visitar o shopping com a sua família, com os seus amigos, com o seu namorado, com a sua esposa. Mas eu não tô falando de qualquer shopping não, eu tô falando da expansão do Vale Sul Shopping, que com certeza vai te surpreender. Você quer saber por quê? Começando pelo estacionamento com manobrista no subsolo, você fica tranquilo e livre de procurar vagas. Além disso, tem tuning de carros, equipamentos para skate e artes marciais, como MMA, tem academia com octógono e ringue sensacional, mega livraria, cafés deliciosos, empório com grande variedade de vinhos e cervejas super especiais, tem restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar e muitas lojas para você aproveitar. Portanto, não tem desculpa. Visite você também a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos e apoiando o esporte da nossa região. Vale a pena prestigiar. O Colina Society tem 2 quadras onde a bola rola solta. Torne-se um mensalista e ganhe uma bola de brinde. E ainda a participação no torneio interno em dezembro. Aproveite os planos especiais com desconto. Agora tem como novidade câmeras que filmam o jogo todo, com prêmios para os melhores e também os piores lances de cada partida. Você também pode aproveitar e curtir a choperia Loucos por Futebol no mesmo local. Toda sexta tem a Sextaneja, sábado tem rock e domingo pagode. Assista aos jogos do seu time no super telão da choperia Colina Society, o ponto de encontro dos esportistas. Meu amigo da TV Band Vale, você que está nos honrando com a sua audiência, acompanhando o Band Vale Esportes deste sábado, você pode acompanhar o nosso programa também no site, que é o www.tvbandeval.com.br.
é bandvalesportes.com.br. Tem lá todos os programas, né, Andressa Lopes? Desde o primeiro programa que nós fizemos em agosto do ano passado. E onde mais? O que mais tem? Se a pessoa quiser rever, é só entrar lá que já está tudo certinho. Além disso, tem o nosso facebook.com/bandvalesportes, onde tem as novidades, algumas fotos dos entrevistados que nós já fizemos e também dos próximos. Inclusive, deste sábado e do próximo também você fica ligado. Promoções também, e se você quiser pode deixar inclusive o seu recado com a gente. Quer ver quem aqui no Band Vale Esportes? Tem algum entrevistado especial? Pode mandar pra gente, manda lá. Eu quero ver o Antônio Carmo. Eu tô aqui já. Gente boa aqui. Pode ser pessoal do atletismo, da corrida, do futebol, do basquete, do vôlei. Nossa região tem tanta gente boa, tanto craque, né? Exatamente. Pode deixar seu recado pra gente também, a sua crítica ou a sua sugestão. E tem o Twitter, @BandValeSports, que você também pode participar. Tudo coisa moderna, viu? No meu tempo não tinha nada disso. O Carlos não está acostumado, mas eu sei que vocês estão. Só entrar lá e participar, viu? Continue nos acompanhando, a gente volta já. Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Pois é, e atenção você de todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Eu conheço um lugar maravilhoso que você pode visitar com a sua família, com o seu namorado ou a sua namorada, com os seus filhos, com os seus amigos, tranquilamente. Sabe do que eu tô falando? É da expansão do Vale Sul Shopping, que com certeza vai te surpreender. Começando, gente, pelo estacionamento com manobrista no subsolo, que você fica tranquilo e livre de procurar vagas. Além disso, tem tuning de carros, tem equipamentos para skate e artes marciais como o MMA, academia com octógono ringue, mega livrarias, tem cafés deliciosos, tem também empório com grande variedade de vinhos e cervejas super especiais para você presentear quem você ama. Além disso, tem restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea e muitas lojas, as melhores lojas para você, além de um moderno boliche com um snooker bar. Não tem desculpa, hein? Hoje, sabadão, visite você também a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos e apoiando sempre o esporte da nossa região. O Colina Society tem 2 quadras onde a bola rola solta. Torne-se um mensalista e ganhe uma bola de brinde. E ainda a participação no torneio interno em dezembro. Aproveite os planos especiais com desconto. Agora tem como novidade câmeras que filmam o jogo todo, com prêmios para os melhores e também os piores lances de cada partida. Você também pode aproveitar e curtir a choperia Loucos por Futebol no mesmo local. Toda sexta tem a Sextaneja, sábado tem rock e domingo pagode. Assista aos jogos do seu time no super telão da choperia Colina Society, o ponto de encontro dos esportistas. Estamos de volta com o Band Vale Esportes, falando de esporte da nossa região, com um programa que é ícone, que é referência no nosso Vale do Paraíba, falando de esportes com grandes nomes que eu tenho, lógico, o prazer de trabalhar, de estar ao lado hoje também entrevistando tanto Antônio Carmo quanto Paulo Roberto de Paula. E entre esses nomes dos 50 anos do Parada dos Esportes, existem muitas pessoas, não é, Carmo, que são muito importantes. Demais. Talvez não dê nem tempo de falar o nome de todos, talvez não lembre de todo mundo. Nem de todo mundo. Mas, além dessas pessoas que a gente citou no primeiro bloco, Paulo, quem mais a gente pode citar que foi importante nessa trajetória toda? E que ainda está por aqui, né? Sim. Um dos grandes narradores passou com a gente aqui, Antônio Carlos Roberto Costa. Grande Roberto. Roberto Costa, o Quaquá. A narração esportiva dele, a marca de 44 minutos do primeiro e segundo tempo, ele Quaquá. Roberto Costa, Roberto Montenegro, Jairo Carlos, que está durante muito tempo, foi da equipe de esportes da Clube, da Bandeirantes, faz parte do convívio da gente. Do pessoal que está conosco, Valtencir Vicente, Edson Fonseca, Fernando Carlos, Chaga Júnior, Cláudio Nicolini, o Ronaldo Tumaê, o Luiz Carlos Ribeiro, né? São aqueles que estão, o Vieira Júnior, que é o mais novo da equipe de esportes, tá? Paulo Roberto de Carvalho, Paulinho de Carvalho, está conosco. Você citou o passamento, de um deles, né, que já se foi. Não podemos
deixar em hipótese alguma de lembrar Cláudio Brasil. uma peça importantíssima em todo esse contexto da programação esportiva do Pará dos Esportes. No Cláudio Brasil. Cláudio Brasil, que durante anos, nossa, ele viveu um tempo extraordinário no Pará dos Esportes, entende? Que já teve grandes entrevistas, grandes momentos, grandes affairs. Tivemos aqui problemas sérios dentro do estúdio. Eu, quando repórter, cara, em 1978, 77, no lance do Botuco, Beto. É 77. 77. Deixaram a concentração de noite no jogo, do outro jogo do domingo. Era contra a Francana e houve realmente um problema seríssimo, que eles eram realmente pericana dos bons, né? Fugiu da concentração, para quem não sabe. Fugiu da concentração. E quando o jogador foge da concentração, geralmente os repórteres, os jornalistas, eles anunciam, falam, vão atrás, ó, viu o cara, né? Ficamos sabendo. E aí eles vêm atrás de vocês, né? Ô Paulo, mas você acha que, por exemplo, do jornalismo, lógico que muita coisa mudou de lá para cá, voltou a ser o que era, depois mudou novamente. Você acha que os repórteres hoje estão muito amarrados, narrador, comentarista, estão muito amarrados em dizer as coisas, a verdade sobre o que está acontecendo no time, ou não dizem por uma coisa, não dizem por outra, não quer se indispor com determinada pessoa? É um pouco diferente isso do que era antes? Eu entendo, eu falo por mim, eu entendo que não, havendo uma verdade você tem que divulgar, havendo uma informação que você tem e ela é de fonte digna, fidedigna, você tem que informar. Afinal de contas, o respeito maior de qualquer mobilização radiofônica, televisiva, coisa e tal, é a audiência, né? É o telespectador ou o ouvinte. Então a ele você tem que levar a informação mais correta possível, independente até de consequências. Que às vezes, infelizmente hoje, por exemplo, o que é que a gente pode falar de uma diretoria da atualidade do futebol joséense, né? O São José Esporte Clube. Você não pode ter nenhum comentário que não seja de crítica. Que, na verdade, o trabalho que ele faz realmente é totalmente conturbado, confuso e que não leva a nada. Né? Muitas vezes não é criticando o time em si, mas é a diretoria que não faz o negócio funcionar, né? E o programa, né, Paulo? Você falou de momentos em que o basquete esteve à frente do futebol, mas o programa, quando ele surgiu em 65, São José era o Formigão e jogava a segunda divisão do futebol de São Paulo, a terceira, porque ele tinha sido campeão em 64, foi campeão em 65 e depois teve aquela parada, né? Quando o estádio Martins Pereira, não era Martins Pereira, a área, o Antônio Sainz, e o time ficou 2-3 anos parado e o programa não parou. E o programa falava ainda das coisas do futebol amador, abordava bastante o futebol amador, sempre forte na cidade, diferente naquela época, e depois pegou uma época com o basquete, quando o time voltou também ao futebol, inauguração do Martins Pereira, do novo estádio Martins Pereira, em 15 de março de 1970. Quer dizer, o programa, eu acho que ele se mostra forte nesse ponto, Paulo, porque mesmo com o esporte, o futebol, que é o carro-chefe de qualquer programa de esportes no Brasil, de qualquer rádio, com o futebol ruim, na cidade especificamente, o programa não para. Aí, Carmo, vem de encontro à razão dos 50 anos, da credibilidade da equipe que, ora, muda aqui, muda uma peça ou outra, mas na força, o grupo realmente se mantém. Aquele grupo que tem crédito junto ao ouvinte. Daí a razão da manutenção do programa, porque senão não haveria nem razão de existência, coisa e tal. Tanto é que ele até hoje é bem vendido, né? Felizmente, sim, daí se mantém na pauta do dia, em razão exatamente daqueles que compõem a equipe. Na verdade, um programa de esportes, ele vive diretamente de quem o faz, né? E em função disso é que o Pará ia estar, e me parece que vai ficar durante muito tempo. E aí me permita, a gente já está caminhando para o final do programa, eu quero fazer 2 registros aqui. Quero citar mais 2 pessoas, Paulo. Uma delas, Edson Ciborgue, seu compadre, durante muitos anos repórter da equipe esportiva comandada pelo Alberto Simões, com Roberto Costa, com o Hélio Neto, com tanta gente boa, pai do vereador, hoje, Rogério Ciborgue. E o Rogério Ciborgue apresentou um projeto na Câmara para uma homenagem ao Pará dos Esportes. Foi essa semana, na sessão de terça-feira, e nós vamos ainda nos reunir porque o pai da equipe, o Paulo viaja daqui uns dias, o Edson Fonseca está viajando e tal, e a gente, quando tiver todo mundo junto, a gente vai se reunir lá na Câmara Municipal para receber essa homenagem, não só do Rogério Ciborgue, como eu tenho certeza dos demais vereadores também. E aí eu me lembro, eu me lembro de um outro vereador, o Walter Hayashi. Uma vez nós estávamos numa reunião, você, eu, todos nós, lá na padaria Flor de Pedro, Fernando Evaristo, e o Walter Hayashi, Andressa, para nossa alegria, falou o seguinte: a gente estava até discutindo mudança de rádio e tal, ele falou, olha, vocês
Para onde vocês forem não é um prefixo, é equipe. Se vocês forem para essa rádio, o ouvinte vai ouvir essa rádio. Se vocês forem para a Rádio B, o ouvinte ouve a Rádio B, porque é o programa Parada dos Esportes, dito pelo Walter Hayashi, é isso que a gente está... Aproveitando essa citação, cara, uma outra realmente de peso, que foi um homem extraordinário no esporte joseense, cidadão, Pedro Ives Simão, que num determinado momento falou o seguinte: vocês não podem parar. Se vocês pararem, acaba o esporte no São José dos Campos. Ele disse o seguinte, vocês são o último bastião. Bastião, exatamente. A segurar o esporte da cidade. E segura mesmo. Nós ficamos muito felizes. Passou o tempo, nós esquecemos de falar de tanta gente, mas de tanta gente aqui, nos perdoem, viu? Você que de repente está assistindo esse Band de Vale Esportes especial, falando do Parada dos Esportes, porque realmente é muita gente boa demais que trabalhou conosco, que participou do Parada dos Esportes, e hoje a gente fez questão de fazer um programa especial falando a respeito dessa marca registrada que é o Parada dos Esportes, um programa há 50 anos no ar, de maneira ininterrupta, começando aqui na Rádio Clube, nos estúdios onde nós estamos aqui, da Rede Bandeirantes, passando por Rádio Bandeirantes, por Rádio Cidade, e hoje, desde o dia 1º de agosto do ano passado, estando na Rádio Piratininga AM 750. Eu não sei vocês, mas vocês devem conhecer gente assim também, porque esses dois aqui, tanto o Edson Fonseca, o querido Alberto Simões também, que a gente tem que citar, a memória deles, eu acho que todos os dentes de vocês são pendrives, que tem inúmeras histórias, inúmeros fatos, inúmeros acontecimentos, inúmeros registros do esporte mesmo, e não é só do futebol, não. Você perguntar, você vai e leva conversa boa, porque vocês têm muita informação, e para mim, e para quem está assistindo também, é um privilégio ter vocês como os representantes do esporte da nossa região aqui. Eu queria lembrar aqui do Geraldo Semi, nosso diretor da Rádio Piratininga, que está conosco e nos proporciona a possibilidade de fazer o Parada dos Esportes no 750M. Paulo, muito obrigado, viu? Por ter disponibilizado aí esse tempo para a gente poder contar um pouco da história. Pouco tempo, né? Porque o Parada dos Esportes tem muito mais história. São 50 anos, graças a Deus, no ar, e de uma maneira ininterrupta, e mais que isso, cara, sempre formando amigos. Quando você vem, quando você dirige a equipe, sabe muito bem qual é a linha mestra da equipe de esportes, que faz o Parada dos Esportes, é exatamente o seguinte: primeiro, o homem; segundo, o profissional. E essa manutenção se faz ser respeitado no mercado, onde você vai, você realmente é citado, você é enaltecido, que muito nos lisonjeia, mas na verdade isso aí é um reflexo natural da seriedade que nós temos que manter ante o ouvinte, né, cara? É verdade. Vamos embora então, André? Vamos embora, vamos falar então de um produto, a gente pode dizer assim, ou de um shopping tão bom quanto o Parada do Esporte, que sempre apoia o esporte da nossa região, que é o Vale Sul Shopping. Final de semana, nada mais justo do que você aproveitar Páscoa, né, época de reunir a família, para você passear no shopping, divertir também, doar você e a sua família, os seus amigos, enfim, todo mundo. Fica o registro aqui do Vale Sul Shopping, que também sempre apoia o esporte da nossa região. É verdade. Gente, vamos embora, um grande abraço, obrigado pela audiência, aproveitem bem, a Andressa lembrou, domingo de Páscoa, se cuidem, juízo e bom fim de semana. Tchau, tchau. Band Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos.